Senhor Jesus. Estou chegando com mais um vídeo da meditação da palavra do Senhor. Quero convidar você a estar meditando juntamente comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 16 e versículo 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Estava lendo esse texto aqui, senti de meditar junto com você. Porque nós estamos falando de Sansão. Sansão, escolhido por Deus para ser o nazireu de Deus, para livrar Israel das mãos dos filisteus. Israel estavam sendo oprimidos pelos filisteus 40 anos. Era coisa terrível, porque eles haviam feito o que era mal aos olhos de Deus. O povo de Deus haviam caído completamente na idolatria, servindo a outros deuses, fazendo coisas terríveis, desagradando ao Senhor. Então Deus deixou eles na mão dos filisteus, e assim eles estavam sendo oprimidos por 40 anos. Então Deus entra com providência pela sua infinita misericórdia e levanta alguém, capacita alguém para livrar Israel. Esse alguém era Sansão. Sansão recebeu de Deus uma grande capacidade. O Espírito de Deus se apossava dele e ele recebia uma força sobrenatural, espantando os filisteus com a sua força extraordinária, sobrenatural. Coisas que homem nenhum poderia fazer o que ele fazia, porque era o Espírito de Deus que se apossava dele. Mas nos diz a Bíblia, no início do livro que nos fala sobre Sansão, que Sansão, sendo nazireu de Deus, ele tinha algumas regras, algumas leis para obedecer. Principalmente 3. Como nazireu de Deus, ele não podia, em hipótese nenhuma, tocar em coisas mortas, nem se aproximar de coisas mortas, quanto mais tocar, mexer em coisas mortas. Não podia, de forma nenhuma. Não podia tomar nada de bebida forte que fosse, por exemplo, tirado da vide, uvas e coisas assim. Ele não podia tomar bebida forte, vinho, nada disso. E ele não podia também cortar o seu cabelo. Ele era o nazireu de Deus. Deus o levantou para fazer a diferença. Deus o levantou para mostrar para os filisteus que sobre Israel tinha um Deus, havia um Deus que tudo podia. Havia um Deus que o seu poder não se igualava a ninguém. Tinha um Deus com poderes e forças sobrenaturais. Mas a Bíblia também nos diz, a Bíblia não nos fala muito sobre o crescimento, sobre a infância de Sansão. Muitas vezes é narrado nos filmes
que Sansão era assim, que Sansão era assim, que Sansão era assim, que ele fazia isso, fazia aquilo. A meditação que eu estou trazendo até você são a meditação que está dentro da palavra de Deus. E cresceu Sansão. Agora já está um moço. E como jovem ele já começa a ter alguns deslizes. Ele conhece em Tímina uma cidade dos filisteus. Ele conhece uma moça. E ele fica impressionado com aquela moça. E ele vem conversar com seus pais. Olha, eu conheci em Mínima. Queria que vocês fossem lá, porque havia uma forma. O casamento não era o moço chegar lá e pedir a moça, não era. Havia uma aliança entre os pais. Aí pediu para o pai que o pai fosse lá, para que pudesse tomar aquela moça para ser a sua esposa. Ele queria se casar com ela. Aí seu pai diz: mas meu filho, aqui não tem no meio do nosso povo nenhuma moça. Tantas jovens que tem aqui, você vai escolher uma moça lá no meio do povo inimigo, meu filho? Aí sabe o que ele diz para o seu pai? Meu pai, toma ela para mim, porque ela é a moça que agrada os meus olhos. Ele queria algo para agradar os olhos dele. Isso me chamou muita atenção. Eu paro aqui um pouquinho e quero dizer para você o seguinte. Tem muitas pessoas perdendo a unção de Deus na sua vida, perdendo a graça, porque Ele quer algo bom para agradar os seus olhos. Ele quer agradar os seus olhos, não importa se isso venha entristecer o Espírito Santo de Deus, não importa se isso venha comprometer o seu ministério, não importa nada, Ele quer algo para agradar os seus olhos. Ela quer algo para agradar os seus olhos. Então preste bem atenção nesta meditação. Porque nós fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença nesta geração. E para fazer a diferença nós precisamos tomar muito cuidado. Que não venha a nós a querer escolher coisas para agradar os nossos olhos, não, mas para agradar os olhos de Deus. É Deus que precisa se agradar. Temos que ter muito cuidado. E Sansão começou a quebrar as leis, as regras. Ele queria algo para agradar os olhos dele. Sim, os pais vão para Tímina. E nesta ida para lá, ele se afasta um pouquinho de seus pais e entra nas vinhas de Tímina. Eu não sei se ele estava impressionado com as vinhas. Talvez ele fosse pegar um cacho de uva das vinhas, a Bíblia não menciona isso, eu penso. Mas talvez ele foi despertado pelo rugir de um leão. Porque a Bíblia diz que ele foi atacado por um leão. E ele agarrou aquele leão e o fendeu, destruiu, esgaçou, pegou na boca do leão, esgaçou como se fosse um cabrito. E tamanha que era a sua força, quando o Espírito de Deus se apossava dele. Mas parece que nem isso movia o coração de Sansão para o despertar e o colocar no caminho e na direção que Deus determinara para ele. Porque ele foi, havia um banquete e com certeza nesse banquete também foi oferecido vinho para os convidados, que é o que acostumavam fazer nas festas de casamento. E ali ainda Sansão resolveu brincar mais um pouquinho. E inventou um enigma ali, pensando naquele leão, sabe por quê?
porque ele havia, no dia da festa, no dia do banquete, porque os seus pais conversaram, ficou tudo acertado, ele voltou, dias depois voltaram para a festa do casamento, o grande banquete, onde ali havia com certeza vinhos e tudo mais. E na vinda, Sansão resolve ver o leão que ele matou. A Bíblia diz que ele foi lá olhar o leão que ele matou. Quando ele vai ver o leão que ele matou, sabe o que tinha acontecido? Tinha um enxame de abelhas com mel. Ele tomou aquele mel e começou a comer aquele mel, e foi lá e ainda deu para o pai e para a mãe, para eles comerem o mel também, está na Bíblia. E este mel saiu da onde? Da carcaça do leão. Quebrou mais uma lei, que ele não podia nem tocar em coisas mortas, quanto mais comer lá da carcaça do leão, mel. Então ele foi quebrando as regras, foi quebrando, foi desobedecendo, casou com aquela mulher. Os filisteus oprimiram ela para revelar o enigma para eles, e ela revelou. Ela fazia parte do povo inimigo, eles ameaçaram e ela ficou com medo. Sansão ficou furioso, saiu fazendo desordens, colocando fogo na seara dos filisteus. Os filisteus foram lá, mataram a mulher dele e assim por diante. Convido você a ler o livro de Juízes, ele é curtinho. Ele começa no capítulo 13, olha como ele é curtinho, no capítulo 13, e ele vem até o capítulo 16, 3 capítulos, só você pode ler toda a história de Sansão. Ela é muito surpreendente, e você vai ver passo a passo a desobediência de Sansão. Mas ele queria algo para os olhos. E ele não contava até 2, até 3 para já se engraçar por mulher, seja do povo inimigo, seja quem fosse. Daqui a pouco já estava envolvido lá com uma prostituta. Passaram-se mais alguns dias, já se engraçou por uma outra mulher de nome Dalila. Que ela agradava demais os olhos dele. E nos diz a Bíblia que para essa, que ela começou a oprimir ele para revelar da onde que vinha tamanha força. Faz assim, faz assim, faz assim. Não vamos tomar muito espaço aqui para o vídeo não ficar muito longo. E ele começou a inventar coisas para ela, mas não adiantava. Até que diz a palavra de Deus que ela oprimiu tanto ele, tanto, que ele não resistiu e abriu o coração para aquela mulher e contou para ela tudo. Sou um nazireu de Deus, é assim, assim, assim. Na minha cabeça nunca passou navalha, porém se os meus cabelos fossem cortados, eu perderia minha força, seria como qualquer homem. Ela não contou, né? Ela não contou muito tempo, porque ela havia ganho um bom dinheiro para fazer isso. E então ela revelou o segredo para os príncipes dos filisteus. E o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram, quando eles chegaram, que foi anunciado, que eles, Sansão, aqui no versículo que lemos, no versículo 20, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele pensou, vou fazer que nem as outras vezes, né? Mas ele brincou demais. Ele não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. No momento que ele revelou o último segredo, ele já tinha quebrado as outras regras. Ele já tinha comido o mel da carcaça morta do leão, que não podia. Ele já tinha talvez oferecido vinhos e
tudo mais. E agora só faltava o cabelo, e agora ele revela para ela também aquele último segredo. E não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. A primeira coisa que eles fizeram, que o inimigo fez, olha bem, a primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar suas vistas, seus olhos. Olha bem, que foi a primeira coisa que eles fizeram. Aleluia, glória a Deus. Então os filisteus pegaram nele. Olha só, a primeira coisa. Pegaram ele já não tinha mais a força, ele já era como um homem comum. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Arrancaram os olhos, arrancaram. Agora Sansão já não tinha mais os seus olhos. Então eu quero dizer para você nessa meditação. Nós vemos aqui que o final da história de Sansão, ele ainda pediu misericórdia a Deus e ainda ele pôde fazer o último clamor. Pedir a Deus que lhe desse força pela última vez, para que ele pudesse se vingar dos olhos que haviam tirado dele. E Deus deu forças, até porque os seus cabelos, com o passar dos dias, passar do tempo que ele foi afligido nas mãos dos filisteus, faziam ele rodar uma moinha, abusavam, debochavam, escarneciam dele. E Deus, pela sua misericórdia, ainda lhe deu força mais uma vez. E a Bíblia diz que ele matou na sua morte mais filisteus do que em toda a sua vida. Só em cima tinha 3.000 homens e mulheres daquele lugar, daquele templo de Dagon, porque eles estavam ali numa festa para se alegrar, porque foi Dagon, o Deus deles, que entregou na mão deles a Sansão. Então Deus ouviu Sansão, o clamor de Sansão pela última vez, e ele ainda morreu ali junto com os filisteus. E na sua morte morreram muitos filisteus. Mas o que me chamou a atenção foi a situação de Sansão quando os inimigos conseguiram botar a mão nele. Primeira coisa, arrancar os olhos dele. Aqueles olhos que ele dizia: deixa, porque isso agrada os meus olhos. A primeira mulher de Tímina, uma filisteia, agradou os seus olhos. Agora Dalila também agradou os seus olhos. A mulher que também o traiu e o entregou aos seus inimigos. Que Deus tenha misericórdia. Vamos vigiar em toda a nossa caminhada, porque o inimigo das nossas almas ainda quer cegar os nossos olhos espirituais. Eu quero que você vigie muito. Quero que você medite muito junto comigo nessa meditação. Eu e você temos um grande inimigo que quer nos destruir a cada dia, cegando a nossa visão espiritual. Então vigie. Vigie muito. Cumpra o seu ministério com obediência e determinação. E não faça nada para agradar os teus olhos, mas faça tudo para agradar a Deus, o teu Senhor, aquele que confiou a você uma obra. Deus vos abençoe. Irmã Isabel. Vamos semear? Você está no canal Semear. Então semeie juntamente comigo. Compartilhe nos seus contatos. Leve essa meditação, porque muitas pessoas não estão tendo cuidado e também estão querendo coisas para agradar os seus olhos. Estão despencando, morrendo espiritualmente.
Medite.